Olá, pessoal. Bom dia, tarde, noite para todo mundo. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. O vídeo hoje não vai ser um short. Ele vai ser um testemunho de vida. E não tem como, eu já falo logo de início. Eu sou de chorar mesmo quando eu falo de Jesus. Ó, a cruz está vazia. Ele ressuscitou. E essa noite eu tive uma conversa com ele, ou melhor, essa madrugada nós conversamos. E sabe aquela coisa de você dizer assim: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Papai do céu, senta aqui, vamos conversar. E sabe aquelas coisas que você não consegue dar jeito, mas você sabe que aquele jeito que você não pode dar, somente ele vai dar, e ele vai dar, só que não é do jeito que a gente quer imediatamente, como era no passado, é no tempo dele. Mas eu fico pensando assim, eu não tenho nenhuma oração. Eu tenho 30 anos aqui, quase, na Alemanha, e tenho mais de 30 anos de evangelho. E passei por muitas igrejas, passei por muitas denominações, mesmo porque eu estava querendo escrever aquele livro DNA de Cristo, então eu fui obrigada, praticamente, a ficar lá, né, undercover, para poder descobrir outras coisas, para poder ter conteúdo para escrever o livro. Eu estava me lembrando da misericórdia de Deus na minha vida. Eu me emociono quando eu lembro disso. Desculpa, gente, não tem como falar de Jesus sem se emocionar. Só quem tem realmente um relacionamento com ele é que sabe que é impossível falar sobre ele sem se emocionar. Esse ano, agora dia 3 de agosto, fizeram, né? 20 anos que eu saí de casa com uma mala, um micro-ondas, não, duas malas, um micro-ondas e um computador velho, aqueles computador com teclado, aqueles monitores horríveis, gigantescos e tudo mais. E um bichinho que o Maurício andava com ele. Ele tinha 3 anos e meio. E ele tinha um bichinho que ele andava com ele agarrado. E a mochilinha dele. E eu só tinha dentro do apartamento um colchão no chão, com 1,40 m por 2. E ali eu dormi com meu filho. Por muito tempo. Por muito tempo não. Por pouco tempo. Deus providenciou tudo muito rápido para mim. Deus tinha pressa comigo. E o primeiro apartamento também tinha 50 metros quadrados. Só que já tinha cozinha. Então já tinha fogão, os armários vazios. Porque eu não tinha comida, não tinha prato, não tinha nada. E o vizinho de baixo se compadeceu, perguntou se estava precisando de ajuda. E eu perguntei se ele podia me emprestar 2 copos, 2 pratos, 2 facas, 2 colheres. E que eu era, a partir daquele momento, mãe solo. E que eu mal estava conseguindo falar com ele, porque eu não sabia falar o alemão. E a minha criança precisava se alimentar e a gente não tinha absolutamente nada de talher, nada, pão de prato. Esse homem não só me deu isso, como ele me deu alguns móveis antigos que ele tinha. Me deu... Eu me lembro, eu tinha até um dia desses uma cabeceira antiga. Meu Deus, se eu soubesse o valor daquilo, que era madeira pura de lei, eu não teria dado, teria ficado com ela, porque tem história, né? Aquilo ali tinha história minha para contar. E assim a minha vida foi se moldando, e eu fiquei 1 ano e meio fora do ar, só fazendo terapia, eu e meu filho. E até então eu não sabia para que eu tinha vindo para a Alemanha. Falei, Deus, eu vim para aqui para sofrer, para apanhar de marido, para ter um relacionamento tóxico, para... E agora eu sou mãe solo. Não foi isso que eu quis para minha vida. Planejei outra coisa, eu tinha outros planos, mas os planos são nossos, a confirmação vem de Deus. E eu não sabia que 20 anos depois eu estaria assim como eu estou hoje.
A minha família também não entenderia por que eu teria que passar por todo esse processo, todas as cirurgias, todas essas coisas. E por que a Alemanha? Meu Deus, eu aprendi a falar inglês, para que a Alemanha? Como é que eu vou falar essa língua? E Deus me capacitou. Me capacitou para fazer o meu curso de auxiliar de enfermagem geriátrica, com especialização em pacientes com demência. Hoje eu tenho uma mãe que sofreu um derrame, mas ficou com poucas sequelas, quer dizer, mais nas pernas, mas ela fala, mas está com início de demência. E Deus colocou esse anjo na nossa vida, chamada Adriana, que é a menina que cuida dela, e cuida como se fosse uma mãe. Eu nunca vi nenhuma foto da minha mãe de aniversário, minha mãe com gloss. Meu Deus, minha mãe nem sabia o que era isso, coitada. Ela falou que isso está passando, que o batom é mais, né, tem uma consistência diferente, e o gloss é tipo um óleo, vai passando. Tadinha, acho que ela pensou que ela é cega, né, dos dois olhos. Quer dizer, não é cega, ela só vê o vulto por causa da catarata. Eu imagino como é que ela deve ter sentido quando passaram o gloss nela. O que é isso que estão passando? Quem passou foi a moça que toma conta dela. E eu nunca vi minha mãe tão bem tratada, tão bem cuidada, tão feliz no dia do aniversário dela. E aí eu pensei, Deus, agora eu estou entendendo por que eu estou aqui. A gente às vezes não entende os planos de Deus. A gente não consegue entender por que as coisas acontecem na nossa vida. E quando você tem muito amor a Deus, a palavra dele, ele é seu pai, ele é teu pai, ele é meu pai, ele é nosso pai. Quando alguém fala mal do nosso pai, como é que a gente se sente? A gente sente as dores dele, né? A gente quer tomar as dores. Quando é um pai biológico aqui da Terra, a gente quer tomar as dores, a gente quer ir em cima, a gente quer fazer acontecer. Mas quando é o pai do céu, o que a gente faz quando a pessoa blasfema contra o nosso pai? Quando a pessoa fala mal do nosso pai? Quando a pessoa fala mal da palavra do nosso pai? A palavra de Deus? O que a gente faz nessa hora? Como carne, como ser humano, é impossível não vir o primeiro pensamento de você desejar o pior para aquela pessoa e dizer assim, Deus, desce a mão dela, Pai, toca dessa pessoa, mas toca para poder o Senhor provar que o Senhor é Deus, que se essa pessoa não se converter e não te aceitar e não pedir perdão por tudo que falou do teu santo nome, o Senhor abra a cova para ele, o Senhor abra a cova. Aí você depois fala assim, Deus não precisa de advogado, a gente não precisa defender Deus, ele é soberano, ele é o grande eu sou, ele é o Pai Celestial. Mas é que dói a gente sendo filho. Eu sou filha de Deus, eu me reconheço como filha de Deus, e todas as coisas que ele tem feito na minha vida eu não vejo nenhum merecimento, porque eu não me acho merecedora de tudo que ele tem feito na minha vida. Nem do esposo que ele me deu eu me acho merecedora. Mas a bondade dele é tão infinita. E ele conhece o meu coração. Não me interessa o que as outras pessoas pensam a meu respeito. Ninguém vai me dar salvação. Quem vai me dar salvação é ele. E ele sabe que tipo de filha que eu sou. E aí, essa madrugada eu fiquei conversando muito com ele até 7 da manhã e falei até para o meu filho. Ele já estava saindo do trabalho. Eu disse, filho, não vem comer aqui hoje porque a mãe não vai conseguir comer, não vai conseguir cozinhar. Eu tô indo para a cama agora que eu vou dormir. Ele, tá bom, mãe, eu não vou. E isso era 7h15, mais ou menos. E aí eu fui dormir, acordei às 11, mas acordei renovada. Acordei assim, sabe? Totalmente renovada pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que dá esse renovo. E Jesus disse que ele ia, mas ele ia deixar o Espírito Santo para nos confortar. E foi ele que me confortou e disse, eu estou segurando na tua mão.
preciso que você me defenda, não, minha filha. Eu faço a justiça. E a gente sabe que a justiça do homem existe, mas a de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. E eu não sei, Deus, a gente sendo humano, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que lá no fundinho, por mais que você declare que você não ficou feliz quando Deus entrou com providência na vida daquela pessoa e o castigo entrou, porque Deus não se deixa escarnecer, Deus sabe que você lá no fundinho do teu coração, você ficou sim feliz porque Deus, Ele fez justiça. Ele não se deixou escarnecer. E eu fico assim, Deus, mas é pecado eu estar pedindo isso, Jesus. Nilda, Deus não precisa de advogado. Ele é soberano. E eu não vi nenhuma oração minha não sendo atendida até hoje. E essa oração que eu fiz essa madrugada foi uma oração assim, sabe? Que eu falei o nome de todas as pessoas, todas que me vieram na cabeça. E na hora que acontecer, eu só vou dizer assim: Deus, isso só faz aumentar cada dia mais a minha fé. Porque eu sou temente, sabe? A palavra de Deus diz que os das trevas são mais, eles tremem e temem. Enquanto que a gente, eu não falo a gente, os cristãos verdadeiros, mas assim, tem gente que nem teme, nem treme, escarnece mesmo no nome de Deus, chama palavrão, esculhamba com a Bíblia, com a palavra santa. E aí a gente ora por essa pessoa e coloca na mão de Deus. E aguarda, só aguarda, que você vai ver. Deus vai fazer você ou ver ou saber que Ele se levantou do trono e entrou com providência. Não era para estar magoada, porque falaram da minha fé ou porque escarneceram de Deus ou da palavra de Deus, mas falaram do meu pai. Tu está entendendo? Meu pai espiritual, o dono da minha vida, o dia que ele sabe que eu vou partir, o dia que ele sabe, desde que eu estava no ventre da minha mãe, isso me doeu muito. Eu só pedi a ele justiça. Entra com justiça, Jesus. Até hoje ninguém que falou sobre ti não teve a devida punição. Deveria ser crime, né? Mas no mundo espiritual é crime. É crime. E se for contra o Espírito Santo, minha irmã, aí não tem perdão. E a palavra de Deus fala isso. Se a blasfêmia for contra o Espírito Santo de Deus, não tem volta, não tem perdão, não tem jejum, não tem rasgar roupa, se sujar de cinza, não tem, não tem. Se for contra o Espírito Santo de Deus, não tem. Eu só vim aqui hoje para, de fato, desabafar com vocês, sabe? E dizer que Deus é lindo, que Deus é fiel, que Deus faz milagres. Porque eu nunca fui para a escola aprender alemão, mas eu me formei. Eu tenho o meu anel de formatura, eu tenho uma profissão. Se eu estou aposentada é por invalidez, é porque eu fiquei doente. E se eu fiquei doente é porque teve um propósito. E só Deus é quem sabe. Na verdade, Deus, eu e meu filho. Porque o meu filho eu conto 90% da minha vida. Meu marido sabe 80%, meu filho 90% e 100% só sabe Deus. Então, aleluias, glórias, 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 glórias. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, como foi bom falar contigo essa madrugada. Fica acordada até de manhã, Jesus. Eu sei que eu pequei, mas eu também sei que a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Eu sei que o Senhor vai me perdoar pelos desejos que eu tive na carne na hora da raiva, quando eu escutei aquelas palavras de blasfêmia contra ti, Jesus. O Senhor é santo, o Senhor está vivo, o Senhor nos escuta, o Senhor me escuta. Pecadora, pobre de mim, Deus. Eu só sou ser humano, eu só sou alguém ou alguma coisa, uma faísca de alguma coisa em ti, Jesus. Somente em ti, Jesus, em quem eu confio 100% é o Senhor. A gente não pode esperar nada dos homens, a gente só tem que esperar em ti. E os planos são nossos, mas a confirmação é tua, e às vezes demora 20 anos para você entender o propósito de tudo. 20 anos. Desculpa, gente, desculpa. Não vou fazer edição de vídeo, não. Vai ficar assim, natural. Demorou 20 anos para eu poder entender o propósito disso tudo. E agora está tudo claro na minha vista. Está tudo claro. Eu sou uma mulher de oração. Eu faço vídeos às vezes aqui brincando, mas ninguém conhece o meu lado cristão de ser aquela mulher de Deus mesmo, entendeu? Apesar de eu, às vezes, falar umas besteiradas, parecer aqui maquiada, às vezes com bob, às vezes, enfim, fazendo algumas brincadeiras, mas eu nunca esqueço da minha verdadeira identidade. A minha verdadeira identidade é aquela que está lá escrita no registro do livro da vida. É para lá que eu quero ir. Por isso que eu decidi ser uma pessoa do bem. E fazer o bem sem olhar a quem. E me indignar assim quando falo do meu pai. Porque o meu pai é tão bom. Ele não merecia ser escarnecido desse jeito. Mas eu sei que ele vai entrar com providência. Ele já está entrando. Na verdade é essa, ele já está entrando. Mas é assim, eu escutei uma pregação uma vez que falava assim: ou muda ou morre. Ou seja, a pessoa ou se converte, ou ela aceita Jesus, ou ela desce a cova. Não tem outra saída, minha irmã. Se te tira a paz, se te fere, se te machuca, e ainda machuca o nome do teu pai, e ainda machuca a palavra de Deus, ele entra com providência. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que cuida da gente, ele tem muito amor por nós. É um carinho tão especial que a gente não é merecedora desse carinho todo que ele tem conosco. Sabe o que é assim, botar na mão, assim, como fala lá na palavra de Deus, assim, a galinha que está lá cochocando os ovinhos, sabe, aquecendo e tomando conta, assim somos nós diante dele. E ele diz: eis-me aqui, tudo que pedires em meu nome, e tudo eu peço em nome de Jesus. E o milagre acontece. A coisa mais linda foi ver minha mãe voltar a cantar. Ela já foi cantora de rádio há muitos anos atrás, nos anos 50, 40. Não, 40 não pode, porque ela nasceu em 36, mas enfim, nos anos 50, com certeza. Ela sempre gostou de cantar. Principalmente Chiquita Bacana. Não sei porque ela tem esse negócio da Chiquita Bacana, mas ela gosta dessa música. Deus é maravilhoso, gente. Deus é fantástico. Servir a Deus é uma coisa surreal, é sobrenatural. Sobrenatural. Procure fazer essa conexão, fazer essa decisão de viver com Deus e viver em Cristo Jesus. Porque vai ser a sua melhor experiência da vida. Você vai viver coisas assim sobrenaturais, inexplicáveis e de confundir a tudo e a todos. E aí você vai saber, gente, eu não estou falando com o vento.
Ele existe, Ele está vivo e Ele escutou a minha oração. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um ótimo final de semana e que vocês aprendam também a ser tementes a Deus e respeitem os estatutos do Senhor. É muito bom a gente aprender a respeitar a Deus, a temer a Deus e fazer o bem sem olhar quem. Mas a gente é carne, né? Às vezes a gente cai. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu beijo carinhoso, meu carinho e meu respeito a todos vocês. Fiquem com Deus. E mais uma vez, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.